crianças! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Vamos começar mais uma aventura Detetives da Bíblia. Dessa vez, nós vamos desvendar esse mistério maravilhoso que é a conversão de Saulo. Saulo, tia, não é Paulo? Então vamos entender essa história, não é mesmo? Esse mês nós vamos falar um pouquinho sobre os homens da Bíblia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Então a história de hoje que eu vou contar pra vocês é sobre Saulo. Você já pensou um pouquinho assim, como será que chegou a Bíblia assim pra gente? Como que chegou os relatos do que aconteceu com Jesus? Como que a gente sabe todas essas coisas a respeito de Jesus? A Bíblia foi escrita por muitas pessoas, não é mesmo? E teve um camarada, um cara, que ele escreveu muitas cartas para as igrejas, para os cristãos que estavam se formando naquela época, para instruir eles, para dar direção, para cuidar e para ensinar coisas a respeito de Jesus. Esse homem era Paulo. Muito bem, você conhece as cartas de Paulo? Ele escreveu Coríntios, Romanos, Timóteo, Filipenses, ele escreveu muitas cartas para as igrejas, né? Mas vamos conhecer um pouquinho da história do Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Vamos entender como isso aconteceu, amiguinhos? Nessa história, a gente já está aqui num tempo diferente, num tempo que Jesus já morreu, já ressuscitou e já voltou para o céu e deixou os seus discípulos cuidando de pregar a palavra, de falar dele para as pessoas, de falar que ele é a salvação. Só que aí começaram a juntar grupos muito grandes de cristãos. Muitas pessoas, graças a Deus, começaram a acreditar em Jesus. Mas os judeus não gostavam muito disso, os judeus ficavam muito bravos e alguns judeus dedicavam as suas vidas a perseguir e matar os cristãos. Vocês sabiam disso? Querem saber quem fazia isso também? Saulo. Saulo era um homem que veio da cidadezinha de Tarso, então por isso que a gente costuma chamar ele de Saulo de Tarso, ou agora Paulo de Tarso. Mas por que ele virou Paulo, tia? Vamos lá. Saulo, ele perseguia as pessoas que eram cristãs, que acreditavam em Jesus. E aí ele matava elas. Ele era judeu e ele acreditava que estava tudo errado essa história de Jesus. Aí ele, certo dia, estava viajando para fazer essa perseguição contra os cristãos. Ele estava viajando no seu cavalo com algumas pessoas, alguns outros companheiros de viagem que também perseguiam os cristãos, a caminho de uma cidade chamada Damasco. E ele estava lá cansado, né, viajando, pensando que vai chegar lá, vai ter que perseguir os cristãos e tudo mais, quando de repente uma luz muito forte atinge ele, vem na direção dele. E aí, uma voz muito forte, junto com a luz. Saulo não consegue ver nada, ele tá com os olhos fechados, assim, não consegue enxergar nada por causa daquela luz. E ele ouve uma voz falando assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele responde essa voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele fica apavorado, né, ouvindo essa voz. E essa história tá em Atos, capítulo 9, amiguinhos. E lá tá escrito assim, no versículo 5 fala, Saulo responde, quem és tu, Senhor? E a voz que ele estava ouvindo respondeu assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Lá na cidade, ele conversou com Ananias depois. Ananias ajudou ele, porque ele tinha ficado meio cego assim, né? E ajudou ele, orou por ele para que ele voltasse a enxergar. E depois disso, Jesus deu a Paulo o seu chamado. Ele chamou Paulo para ser um cristão. Então, ali naquele momento, Paulo conheceu, ele virou Paulo, ele se transformou em Paulo. Jesus deu um novo nome para ele, porque ele seria uma outra pessoa, uma pessoa que acreditaria em Jesus, saberia que ele existe, que ele é o verdadeiro Salvador. Então ele se arrependeu ali de tudo que ele tinha feito, de toda a perseguição dos cristãos, e ele se converteu. O coração dele mudou, e ele acreditou em Jesus, e não só acreditou em Jesus, ele se tornou um dos maiores apóstolos e pregadores da palavra de Jesus, do evangelho que a gente já viu na história. Ao invés de viajar para perseguir cristãos agora, ele viajava para pregar a palavra, para falar de Jesus, para dizer para as igrejas, olha, vocês têm que andar nesse caminho, esse caminho é o correto, é assim que a gente tem que tratar as coisas da vida, porque Jesus faz dessa forma. Então ele amava Jesus. E o coraçãozinho dele se transformou por completo, e ele se arrependeu, e ele mudou, ele virou um outro homem. E esse foi um dos maiores homens da história do evangelho, né? Ele foi impactado pela presença de Jesus. Que legal, né, amiguinhos? Imagina, todos os outros apóstolos, Pedro, Tiago, João, todos eles viram Jesus, eles estavam com Jesus, né? Eles viram o rosto de Jesus, ouviram a voz de Jesus, conheceram os milagres que Jesus fez, mas Paulo não tinha visto Jesus, não tinha conhecido Jesus, ele conhecia os cristãos, mas Jesus
veio ao encontro dele em forma de uma luz muito forte, sua voz poderosa, e chamou Paulo. E perguntou, por que você me persegue? Agora você vai ser um pregador, você vai pescar pessoas para mim, você vai pregar e espalhar o evangelho para a humanidade. E Paulo foi um dos motivos pelos quais a gente tem o evangelho hoje, porque ele não pregou o evangelho, não pregou a palavra de Jesus somente para os judeus, mas também para nós gentios, pessoas que não são judeus. Legal, né? Então, você já conhece agora essa história maravilhosa da conversão de Saulo, que virou Paulo. Bacana, né, amiguinhos? Muito obrigada por assistirem esse vídeo, continuem acompanhando os vídeos do canal, curte aqui para continuar apoiando a gente e até a semana que vem. Tchau, tchau!